Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sinara Souza e hoje eu vou trabalhar um conteúdo bem legal para artes, que é o pastoril. E hoje eu estou aqui substituindo a professora Mauriceia e eu espero que ela esteja lá na casa dela também assistindo essa aula. Vocês conhecem o pastoril? Já viram apresentações de pastoril por aí? Ai, é bem legal, né? Eu gosto bastante. E aqui no nosso chat a gente tem a professora Verônica. Seja muito bem-vinda, professora Verônica. Muito obrigada, professora Sinara. E eu digo mesmo, seja muito bem-vinda ao segundo ano. Estamos felizes por tê-la aqui. Muito obrigada, professora Verônica. E aqui também, olha, a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, a Ingrid, deixando a nossa aula um pouco mais acessível. Então, gente, como é que tá aí a escola de vocês agora nas festividades? Tudo certinho, vocês estão se organizando, vão ter algumas apresentações artísticas. Então, conta pra gente lá nas nossas redes sociais, que a gente quer, saber de tudo. A gente quer ver tudo que está acontecendo aí com vocês. Aqui no Educa, a gente também preparou uma programação especial para o final de ano. Inclusive, eu fiquei sabendo, olha, que vai ter um pastoril por aí. Então, se prepara e já vamos conhecer um pouquinho da história dessa manifestação cultural, que é muito linda, gente. Olha só que foto bonitinha. Aqui a gente está vendo as meninas dançando em movimento, por isso que tem algumas partes da imagem que está um pouco distorcida, mas a gente consegue observar algumas coisas aqui nessa foto. Olha só. Aqui do lado de cá, eu tenho uma fila com moças de vermelho. Do outro lado, eu tenho uma fila de moças todas vestidas de azul. Aqui no meio, eu tenho uma que está com metade de uma cor e metade de outra. E aqui também, olha, tem outros personagens ali atrás. Tem uma que parece uma borboleta, outra que parece uma cigana. Será que eu estou falando para vocês um pouco sobre as personagens que existem? Estou sim, gente. Isso aqui é um pastoril mais comum, que a gente já conhece por aqui bastante. O pastoril é uma manifestação cultural que envolve dança, envolve música e também tem essas fantasias e adereços lindos que elas utilizam. E essa tradição do pastoril veio de um outro continente. Será que vocês sabem qual é esse continente que ele veio? Ah, tô curiosa. Seria dos portugueses? Vamos ver? Vamos descobrir? Então, gente, olha só aqui. Aqui de verde, a gente tem o nosso país lindo, maravilhoso, que é o Brasil. Aqui, olha, de azul, a gente tem um continente que é chamado da Europa, que é o continente europeu. Então, gente, essa tradição veio da Europa para o Brasil. Olha só que legal. E o que é que eles comemoram? O que é que representa o pastoril? O que é que a gente vê? O pastoril é uma comemoração cristã que comemora, olha, o presépio. Vocês já viram o presépio? Já viu o presépio aí? Já viu o presépio na cidade, professora? Já sim, já vi muitos presépios, tem um presépio também, né? O nascimento de Jesus, a natividade, isso aí. É verdade. O presépio é uma representação justamente do nascimento de Cristo, que é que os cristãos comemoram no Natal. Para você que pensava que era só presente, hein, gente? Então, essa representação acontece no período natalino, que é onde acontecem os pastoris que a gente vê por aí na cidade. Aqui a gente está vendo uma outra representação justamente do nascimento de Cristo, que está aqui, ó, com seus pais e os reis magos. E o Cristo bebezinho, bonitinho, né? Então, tem toda uma celebração para esse nascimento. E o que as pessoas faziam isso e sempre fazem desde antigamente, quando querem celebrar, é o quê? Fazer festa. Então, segundo a cultura cristã, eles acreditam que Cristo nasceu em Belém no dia 25 de dezembro, que tinha uma lua, uma estrela no céu que mostrava os caminhos para os reis magos chegarem até a criança.
E graças a isso, as pessoas iam para a rua para o quê? Para fazer festa. E essa festa que veio lá da Europa, um dos países que brincavam, popularizaram essa tradição também, foram os portugueses, que eles faziam o quê? Os autos portugueses. Eles mostravam lá para as pessoas na rua como é que era que tinha acontecido esse nascimento. Então tinha grandes desfiles nas ruas, as pessoas comemoravam e até hoje existem esses desfiles também, tá? E eles cantavam, eles dançavam e tudo virou um grande teatro popular, que as pessoas ali na rua ensinando como foi o nascimento de Cristo. E a gente está vendo aqui, ó, as cores todas misturadas do pastoril. Já dançou pastoril, professora Verônica? Sim, gostei muito. Certa vez na escola que eu trabalhava aqui na Prefeitura de Recife e certa vez também aqui no final do ano passado. Nós dançamos aqui o pastoril, né? Comandado pelo pessoal da educação infantil e eles gentilmente convidaram o pessoal dos anos iniciais, nós professores dos anos iniciais, e eu fui lá colaborar. Foi muito bacana. Inclusive, crianças, eu fui do cordão vermelho. Olha, bem encarnada, então, professora. Fiquei parecendo uma espanhola, né, de vermelho. De Portugal não tinha muita coisa. Parecia mais que eu estava sendo da Espanha, mas tudo bem. Mas a Espanha também tem tradição com pastoril, professora Verônica. Não, eu sei, mas estou dizendo assim, porque como o nascimento do pastoril, o foco maior foi em Portugal, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Eu fiquei me sentindo mais espanhola do que portuguesa, né? E com relação à data, professora Sinara, é que os cristãos, eles não têm uma data exata, mas eles supõem devido à questão da lua, porque eles estudam essas datas devido às luas. É todo um estudo litúrgico, isso daí para os cristãos, tá certo, crianças? Então, eles não têm certeza da data exata do nascimento de Cristo, mas supõe-se, né? E como é preciso estabelecer uma data específica para o calendário, a única data que é móvel é a da Páscoa. Vocês podem observar a Páscoa e o Carnaval. Podem observar que essas duas datas, elas são móveis. Interessante, né, gente? A gente sempre aprendendo um pouco mais sobre a cultura de outras religiões, que a gente também faz, às vezes, a gente faz parte da religião e nem conhece tanto como é que acontecem essas divisões. Então, gente, uma das divisões que existe dentro do pastoril é o pastoril profano, que é aquele pastoril mais de rua, que não tem aquele cordão, não segue uma cor, as pessoas utilizam mais roupas diferentes e que lembram as pastoras, que lembram as ciganas. E é uma grande brincadeira que o pessoal faz ali na rua, que é realmente ali só para ir apresentando e brincando, tá? E tem uma grande irreverência, todo mundo fica feliz nessa brincadeira, muito alegre e tudo na base do improviso. Existem alguns personagens importantes aqui nesse pastoril. A gente tem que lembrar que os pastorios, eles têm alguns personagens, outros têm outros. Tem uma variação aí, tá? E olha só, tem as pastoras, que tem que ter, né? Para ser pastoril, tem que ter as pastoras. Também a gente tem o velho, que é um dos personagens que aparece aqui nessa história, e também tem a cigana, tá certo? Que ela também fica ali, ó, encantando as pessoas. E é uma manifestação cultural muito bonita de se ver. Se tiverem a oportunidade, apreciem. E tem o pastoril religioso, que é aquele que a gente está mais habituado, que a gente conhece um pouquinho mais. Olha só aqui. Aqui a gente está vendo mais ou menos como é que as meninas ficam na posição na hora de dançar. Tem a personagem da borboletinha que está aqui, ó, passando na frente, que ela fica ali, ó, passando pelos cordões. Muito fofinha, todas as meninas muito bonitas, ornamentadas. E é isso mesmo, isso é aqui a cara do pastoril, gente. E olha só. O alto é todo escrito em versos e ele é musicado. Tem essa música sempre ao fundo, tá? Olha só um trechinho que eu trouxe de uma outra canção do pastoril. Nós somos do encarnado, a cor do nosso coração. Os nossos partidários, quando entramos em cena, vibram todos de emoção. Aqui a gente está vendo o cordão vermelho. E olha só o cordão azul, ele responde assim, ó. Nós somos do azul, a cor do céu de anil.
Os nossos partidários, quando entramos em cena, a todos sorrisos mil. Então eles vão respondendo, não é, professora Verônica, cantando. Existe ali um diálogo, se a gente for perceber, existe uma comunicação ali entre os dois cordões. É isso mesmo, e entre os personagens que estão ali. Então as músicas sempre têm muita doçura, é muito lindo, é muito suave, é fofo de se ver. E você sabe por que existem duas cores de cordões? Vamos identificar um pouquinho mais dessa história aqui para quem não sabe. Olha só, existe o cordão encarnado e existe o cordão azul. Como eu falei para vocês, ele veio lá de Portugal, uma cultura portuguesa, e lá existiam os cristãos, que são representados pelo cordão vermelho, do encarnado, e os mouros, que era do cordão azul. E eles disputavam entre si para ver quem é que poderia fazer a apresentação do nascimento de Cristo. E ali no meio desse cordão fica a Diana, que ela fica metade de uma cor e metade de outra cor. E também temos a borboleta, que fica ali, ó, passando pelos dois, não é, professora Verônica? Ele fica por ali, ela fica por ali, né? Andando, isso, passeando pelos cordões, muito bonitinho. E pedindo ajuda aqui aos universitários, eu vejo, porque eu lembro que eu estudei sobre os mouros, mas não lembrava qual era, mas tem de origem muçulmana, eram pessoas de pele escura. Então, no caso aí, tem essa diferenciação. Os europeus e os muçulmanos. Eram essa divisão que eles faziam lá. Porque antigamente, gente, a gente não tinha muito essa classificação por continente. Era mesmo por região. E então, é assim que eles falavam, tá? E como é conhecido o pastoril? Tem vários termos, ó. Tem pastorais, bailes pastoris, festa da lapinha, termo de reis, pastor, pastoril religioso e o pastoril profano, que é um dos que eu apresentei aqui para vocês. E a gente está vendo aqui, ó, uma foto, uma imagem dela se apresentando aqui no palco. Então, essas apresentações são as jornadas, que elas vão falando, declamando lá a sua história, tá? E elas sempre têm um pandeirinho. Vocês perceberam? Muitos têm esse pandeirinho na mão, que nas fitinhas, nas cores do cordão, ou na cor da roupa que ela está utilizando ali. E aqui a gente vê nessa imagem bastante essa fantasia, que é bem característica do pastoril. O que a gente vê aqui? A gente vê ela com as tiaras na cabeça, os pandeirinhos que a gente está vendo ali, olha, as fitas para decorar essas roupas e os pandeiros. Tem os meiões. Por que, professora Sinara, isso aqui é quente? Lembra que isso é uma cultura portuguesa? Lá em Portugal o clima é diferente. Então eles pegaram um pouquinho da roupa que eles utilizaram lá e trazem para cá também. As pedras para enfeitar essa roupa e as sapatilhas para ficar lá, ó, arrumadinho junto com os meiões. Então, basicamente, o padrão é esse. Varia? Varia, porque cada pastoril é único e individual, como a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem uma outra apresentação do pastoril. Se você quiser ver mais, você acessa ali, ó, pelo QR Code. E a gente vai ver, ó, essa música leve, suave, né, professora Verônica? E o nosso tempo de aula eu já vi que já está acabando. Olha só que pena. Que peninha. Essas meias aí, eu estava desconfiada. Período de inverno no Natal lá. Aqui a gente tá no verão e eles lá estão no período de inverno. Justamente. E vê aqui o período a estação do ano lá em dezembro. Porque lá, como eu falo, eu sei para os estudantes, né? É um outro clima. Isso. E a gente pegou um pouquinho da roupa que eles utilizaram e fomos adaptando, gente. E aí, gostaram do pastoril? Quem sabe aí vocês se movimentam na escola de vocês e criam o pastoril de vocês. E ano que vem vocês vêm aqui no Educa para estar apresentando para a gente, não é, professora Verônica? Olha só. Excelente. Não é uma ideia legal? Então, gente, o nosso tempo de aula está acabando. Eu vou agradecer aqui a professora Verônica pela participação. E olha só. Fica aí de olho, ligadinho, porque vai ter aula ainda do terceiro ano que dá para você assistir também, tá? Então, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.